cruzada mais gostosa, esse seu jeito de achar. Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um programa Vera Piovesani Entrevista, nesta nova temporada, com muito carinho, muita informação e muito serviço para você. E hoje, pessoal, nós temos aqui algumas novidades para vocês. Porque para se manter no ar nós precisamos de parceiros. E o nosso parceiro, um deles é a GD, Energia Solar, de Presidente Prudente, do meu querido amigo Braga, que estará conosco a semana que vem para nos dar uma aula sobre energia solar. E se você deseja colocar esta energia solar na sua casa ou no seu estabelecimento comercial, é simples, é só me enviar uma conta de energia elétrica que nós lhe mandaremos um orçamento. Então aproveito para mandar um beijo para toda a equipe da GD, Energia Solar. Também estou aqui, toda de Silvia Calçados, da cabeça aos pés. Calçado, acessório, o vestido lindo, tudo Silvia Calçados. Olha que bom gosto tem minha amiga Silvia. Um beijo no coração para Silvia e toda a equipe. Se você gostar de alguma coisa, é só se dirigir para Silvia Calçados. E hoje, pessoal, tem uma novidade. Vocês viram aqui no meu cenário, né? Uma novidade maravilhosa. Olha aqui, gente. Produtos Nida. É isso mesmo. Agora eu tenho um novo patrocinador, Nida, que eu amo de paixão. Por quê? Porque é de Assis, gente. Porque foi pensado pela família Binato, idealizado pelo Kiko, e está aqui pra gente uma série de produtos alimentícios e de higiene. E você vai amar a qualidade, o preço e principalmente, o sabor. E cada semana eu vou falar de um deles para vocês. E hoje é o suco de uva, que eu amo. Você vai gostar, sua família também. E os seus netinhos, então, vão amar. Produtos Nida. Vamos prestigiar o que é da nossa terra, pessoal. Assis merece. Um beijo no coração a toda a equipe da Rede Avenida e a família Binato, que é uma das que mais gera emprego em Assis e que eu sempre admirei. Beijo no coração, pessoal. E olha, agora que falamos, dos nossos patrocinadores, dos nossos parceiros do Vera Piovesani Entrevista, vamos entrar no nosso tema do dia. O tema de hoje, gente, é Novembro Azul. É cuidado, é saúde. E para falar disso, nós trouxemos alguém extremamente especial, que eu amei o bate-papo aqui antes de entrar no ar. Eu estou falando do urologista Dr. Eduardo Ares Gonçalves, de Assis, filho, gente, do médico que cuidava de mim quando eu era criança. Vocês imaginam? Filho de Valdemar Guedes Gonçalves. Está aqui do meu lado. Seja muito bem-vindo, doutor Eduardo. Muito obrigado, muito obrigado. E doutor Eduardo tem uma história lindíssima, gente. Doutor Eduardo é fruto de um milagre. Ele teve Covid em março, foi entubado, uma porção de situações críticas. E está aqui lindo, alegre e levando informação e serviço para o seu lar. Olha que coisa linda! Se eu não tivesse programado Novembro Azul, seria a história do doutor Eduardo, viu, doutor Eduardo? Que nós vamos voltar para fazer esse programa, viu? Perfeito, combinado. Então, doutor, a primeira questão que eu trago, dos meus telespectadores, o que é o Novembro Azul, por que ele surgiu? Ok. Bom, inicialmente eu queria agradecer o convite da TV Com. Nós estamos no mês de novembro, um mês dedicado à prevenção do câncer de próstata. Isso foi idealizado há alguns anos na Austrália para se identificar um movimento mundial de prevenção do câncer de próstata. A próstata é uma glândula, uma pequena glândula que fica localizada numa região abaixo da bexiga, aproximadamente
do tamanho de uma noz, né? E eles idealizaram criar esse movimento mundial para a detecção precoce do câncer de próstata, né? Isso foi instituído como um modelo a ser seguido em todos os países, com o objetivo principal de reduzir a mortalidade em se fazendo o diagnóstico precoce do câncer de próstata, né? Nós sabemos hoje que a próstata é uma glândula que muito frequentemente, com o passar dos anos, com o envelhecimento, leva o homem a ter o câncer na próstata. Então eles criaram essa estratégia justamente para fazer a detecção mais precoce do câncer de próstata. O que seria fazer a detecção mais precoce do câncer de próstata? Existe uma incidência muito elevada do câncer de próstata, principalmente a partir da quinta década, dos 50 anos. E essa incidência mais frequente do câncer de próstata vai crescendo de acordo com o envelhecimento. Ou seja, aos 50 anos, o homem tem uma incidência de câncer de próstata. Aos 60 aumenta, aos 70 aumenta, aos 80 aumenta. Se ele chegar aos 100 anos, a possibilidade de ter um câncer de próstata é algo em torno de 100%. Isso não significa dizer que a pessoa que tenha o câncer de próstata obrigatoriamente vai morrer de câncer de próstata, né? Nós sabemos que existe um número grande de pessoas, existem até trabalhos estatísticos, que a pessoa às vezes tem o câncer de próstata, acaba morrendo de outra causa, que não o câncer de próstata, e esse câncer estava oculto na sua próstata, né? Mas o objetivo é que quando você faça o diagnóstico, você propõe o tratamento e você consegue a cura da doença. Se isso for feito numa fase mais precoce, a possibilidade de cura pode atingir perto de 90%. Então toda essa ênfase de fazer o diagnóstico mais precoce, o objetivo principal é você fazer esse diagnóstico visando a cura daquela doença. Doutor Eduardo, o senhor disse aí que com o passar da idade sempre aumenta a incidência. Então é quase que todos os homens terão? Como que surge isso? Porque eu fiquei aqui preocupada com o senhor falando, né? Quais são os principais cânceres que então atingem o homem e como prevenir? Ou certamente todo homem vai ter isso, meu Deus? Eu fiquei um pouquinho apavorada. Não, é bem assim. O câncer de próstata é uma doença que tem um componente genético. Existe um gene para câncer de próstata, né? Então, se você fizer uma análise detalhada lá do genoma dessa pessoa, você vai ter o gene lá. Se esse gene vai se manifestar ou não, aí é um outro cenário. Certo. Existe uma possibilidade desse gene vir a se transformar. Então, o que a gente tem que saber, assim, quando você tem uma população de maior risco, né, principalmente ligado àqueles pacientes que têm a história familiar de câncer de próstata, ou seja, o avô teve câncer de próstata, o avô do lado do pai, o avô paterno, o pai teve câncer de próstata. Então a possibilidade dessa pessoa ter o câncer na próstata é 8 vezes mais do que a população em geral, ou seja, é um câncer ligado à genética, né? Então é uma doença que ela tem, nós diríamos assim, é um gene de penetrância. Então o avô teve, o filho teve, o neto provavelmente vai ter. Então essa história familiar do câncer de próstata é uma história bastante importante. Um outro aspecto importante é um aspecto racial. Hoje já se tem estudos falando que a raça negra tem maior incidência de ter o câncer de próstata do que a raça branca. Então é um outro fator de mais risco, né? Com relação à idade, o que se sabe é assim, a manifestação do tumor ela é mais frequente acima dos 50, 60, 70 anos, né? Mas não necessariamente esse câncer vai ter uma evolução para óbito, né? Foi feito um estudo na Universidade de Miami, esse estudo foi replicado aqui no Brasil, que eles estudaram homens que morreram de outras causas. Então,
um homem teve um infarto, teve uma pneumonia, teve um acidente vascular, foi suicídio, etc. E pegaram a próstata desses homens, dividiram por faixas etárias, década de 50, 60, 70, 80, 90, e foram estudar a próstata desses homens que tinham morrido de outras causas que não câncer de próstata, comparado com a incidência que já vinha sendo estudada do paciente que já tinha sido diagnosticado com câncer de próstata. A diferença foi que nesses pacientes que não tinham diagnóstico de câncer de próstata, que morreram de outras causas de câncer de próstata, era muito maior do que na população em geral. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Que a incidência do câncer de próstata é maior do que a gente supõe, mas que não necessariamente leva ao diagnóstico e a mortalidade pelo câncer de próstata. Então esse é um viés que a gente chama, né, dessa estatística, que a doença é muito mais frequente do que aquilo que a gente supõe. Quando se fala em mortalidade do câncer de próstata, nós estamos falando assim, que no Brasil hoje, o câncer, vamos dizer assim, mais frequente de todos os tipos de câncer é o câncer de pele não melanoma, né? Nós sabemos que é uma doença extremamente frequente no Brasil, até por questões tropicais, etc. E em segundo lugar vem o câncer de próstata. Em termos de incidência do problema, o câncer de próstata vem em segundo lugar. Em termos de mortalidade, o câncer de próstata vem depois da mortalidade do câncer de pulmão. Então o câncer de pulmão é um câncer de alta mortalidade, mas não de tanta frequência. Aproximadamente no Brasil hoje são feitos diagnósticos de câncer de próstata em torno de 61 mil casos novos por ano, né? Então, se nós formos comparar, por exemplo, vamos fazer uma comparação, população de Assis, né? População de Assis vai ter aproximadamente 108 mil habitantes. Então, nós vamos ter aqui em Assis aproximadamente uma incidência de 60 a 65 casos novos de câncer de próstata, aqui por ano, né? Então, é uma estatística relativamente comum. Isso é importante do ponto de vista de você fazer esses diagnósticos todos numa fase mais precoce da doença, e você vai com isso diminuir a incidência de complicações e diminuir a mortalidade pelo câncer de próstata. Doutor Henrique, é lindo, né, Eduardo Henrique? Eu vou chamar um pouquinho de Henrique porque é lindo o seu nome. Viu, doutor? O senhor falou aí, né? E como que faz, então, para se prevenir? Tem como prevenir? Ou não tem? Isso é fatal mesmo. E outra coisa, como que é esse exame que os homens têm tanto preconceito? Por que tanto preconceito? Por que os homens fogem? Por que fogem e como prevenir, meu querido? Perfeito. É uma pergunta muito interessante. A prevenção do câncer de próstata, desde que foi instituído esse programa mundial, né, de detecção precoce do câncer de próstata, vem aumentando em número assim, bastante elevado dos diagnósticos de câncer de próstata. Então, como que se orienta o homem a fazer a prevenção? Primeiro ponto, levantar os casos que têm história familiar. Então, o homem que teve o pai ou o avô do lado paterno teve câncer na próstata, esse homem tem que ficar mais atento, mais alerta, porque é uma doença que envolve uma genética dessa pessoa. A possibilidade de ele ter um câncer é muito maior do que a possibilidade de um outro homem que não tem história familiar. Então ele deve procurar um serviço de urologia, um urologista da sua confiança, para fazer a prevenção do câncer de próstata. Ele tem que fazer um exame de sangue, que é o que nós chamamos de PSA, é um antígeno que é dosado no sangue desse homem, que não necessariamente está elevado só nos casos de câncer. Existem outras doenças que também elevam esse PSA. Então, a urologista vai fazer o exame, ver esse exame de sangue, e depois do exame de sangue ele tem que fazer um exame de toque retal, que é o exame que o homem tem que ser submetido anualmente ao exame de sangue, o PSA,
e é o exame do toque retal. O exame do toque retal é um exame indolor, né? É um exame que demora 5 segundos de ser feito e isso leva com grande possibilidade o diagnóstico do câncer de próstata. Então é bom frisar isso, né? Se a pessoa tem realmente o interesse de cuidar da sua saúde, quer ver os seus netos crescerem, etc., faça o exame da próstata. A partir de que idade, doutor? A gente divide os grupos assim. O grupo que tem história familiar, ele tem que começar com 40 a 45 anos. O grupo que não tem história familiar, de 45 a 50 anos, né? Então, quanto mais precoce se faz o diagnóstico no grupo que tem história familiar, menor a possibilidade de ter complicações. Outro dado importante, quando você está no grupo que tem a história familiar do câncer de próstata, que você tem a incidência mais elevada de ter o câncer, a possibilidade dele ter o câncer é maior comparando com um grupo que não tem história familiar. Por outro lado, se esse câncer nessa pessoa que tem história familiar se manifestar, ele vai ser um câncer menos agressivo do que o câncer que se manifesta naquele grupo que não tem história familiar. Ou seja, ele tem uma desvantagem de ter um câncer por conta da história familiar, mas ele tem uma vantagem em relação ao tipo de tumor, que normalmente são tumores não tão agressivos quanto na população que não tem história familiar. Então, o homem tem que procurar o urologista a partir dos 40 anos, se tem história familiar, e a partir dos 45, 50 anos, se não tiver história familiar do câncer de próstata. Uma vez fazendo o exame de sangue, uma vez fazendo o exame do toque, o médico especialista, o urologista, vai detectar alterações. Ele pode ter uma doença inflamatória da próstata, ele pode ter uma próstata volumosa que causa sintomas obstrutivos, que tem que, obviamente, fazer um tratamento, e eventualmente também pode fazer o diagnóstico de alguma alteração no exame de sangue ou no exame do toque, que vai ser necessário fazer uma biópsia, né? Hoje em dia existe um recurso diagnóstico que é disponível aqui, inclusive para pacientes do SUS também faz, que é a ressonância nuclear magnética multiparamétrica da próstata. É um exame específico para se ver a próstata em melhores detalhes. O que esse exame detecta? Então, às vezes você tem uma próstata alterada, você tem um PSA alterado, você tem um toque alterado, você imagina que ele tem um câncer. E aí você às vezes quer fazer uma biópsia, mas é um paciente que tem riscos para biópsia, etc. e tal, ou às vezes é um câncer que está numa posição suspeita, difícil acesso à biópsia. Então nós lançamos mão da ressonância nuclear magnética multiparamétrica da próstata para selecionar melhor os casos que têm indicação mesmo de fazer a biópsia. A biópsia é feita através do ânus. Você tem que fazer um exame que, através do ânus, você faz um ultrassom da próstata e detecta os pontos que você vai colher o material para ser examinado. Geralmente são 12 fragmentos que são colhidos através da biópsia transretal, que nós chamamos, para ser detectado o câncer. Quando se faz esse exame da ressonância, você tem um mapeamento melhor da próstata e com isso você sabe dirigir melhor os locais onde você vai fazer a biópsia e com mais certeza ser diagnosticado. Às vezes você faz as biópsias, mas você não tem certeza que aqueles pontos têm alterações. Isso eu estou falando de casos bem selecionados em que você às vezes consegue detectar alguns tipos de lesões em locais mais difíceis, digamos assim, de você detectar pelo ultrassom. Então, quando você lança a mão desse exame, que é um exame muito específico, você pode também fazer esse diagnóstico de câncer de próstata. Uma vez feito o diagnóstico do câncer de próstata, você tem que propor o tratamento. O tratamento inicial pode ser uma radioterapia, que é um módulo de tratar com radiação esse tumor. Você pode fazer um tratamento cirúrgico aberto, né, que pode ser por via abdominal ou por via ao lado do reto, né,
que também são tratamentos cirúrgicos abertos. Depois você pode fazer o tratamento por videolaparoscopia, que são aqueles aparelhos, aquelas hastes que são colocadas dentro do abdômen através do tratamento por videolaparoscopia. E mais recentemente, o tratamento através do robô assistido, né? Hoje em dia o tratamento com robô já é um tratamento assim institucionalizado no mundo inteiro, né? No Brasil nós temos muitos robôs já em operação, né? Inicialmente houve uma certa dificuldade de se criar treinamento para trabalhar com robô, né? Aqui no Brasil, quando surgiu, os médicos que começaram a fazer esse tratamento, eles tinham que fazer um treinamento nos Estados Unidos, ficar 1 ano, às vezes 2 anos treinando para fazer esse tratamento com robô. Hoje as universidades já adquiriram os robôs aqui, os urologistas podem fazer esse tratamento já durante a sua formação, a residência médica, e existem já no Brasil, a última estatística já chegava a mais de 80 robôs no Brasil, né? Então é um tratamento que tem crescido bastante. Estatisticamente a gente sabe que a cirurgia com robô é a chamada cirurgia minimamente invasiva, não tem corte, são pequenos furos que são feitos, a margem de segurança da doença quando você faz com robô aumenta, né? Mas assim, do ponto de vista estatístico de sobrevida, são cirurgias que praticamente se equivalem. É uma cirurgia que normalmente leva a menos risco de sangramento, né? Então você consegue fazer às vezes em alguns pacientes que às vezes não podem ser transfundidos, né? Então você acaba fazendo esses procedimentos com a cirurgia, nós chamamos de cirurgia robótica, né? Uma cirurgia que tem crescido no mundo inteiro. Só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos hoje tem um robô a cada 100 quilômetros, ou seja, os Estados Unidos inteiro já está amplamente assistido com esse tratamento através da cirurgia robótica. Mas continua sendo feita a cirurgia convencional, continua sendo feita a radioterapia, que são as outras modalidades. Também existe outra modalidade, dependendo do estadiamento que a doença, da fase que a doença está, que você pode lançar mão de tratamentos antiandrogênicos. São medicamentos que você tem que lançar mão, às vezes, quando a doença continua a evoluir, apesar do tratamento que foi... O que é isso, doutor? São hormônios? São hormônios para tentar inibir a evolução da doença. Certo. Então, você pode propor esse, pode fazer também, associadamente, os quimioterápicos, que funcionam também, são bastante eficazes no tratamento do câncer, mas é uma modalidade de tratamento quando a doença, nós diríamos assim, ela não está mais confinada na próstata. Entendi. Não, eles deixam de ser tratamentos assim curativos. Então você oferece ao paciente uma qualidade de vida boa, mas às vezes você não oferece a cura. Muitos desses pacientes que às vezes estão numa fase em que a doença foi detectada numa fase mais avançada, às vezes se beneficiam de todos esses outros tratamentos, seja o tratamento cirúrgico, ou mesmo o tratamento radioterápico, o tratamento antiandrogênico, que às vezes o tratamento quimioterápico. Isso aumenta a qualidade de vida do homem e estende esse tratamento com uma sobrevida boa. Em muitos casos, às vezes, o paciente acaba morrendo de outra causa que não o câncer de próstata. Só para exemplificar isso que eu estou falando... porque eu queria justamente, doutor, perguntar isso para o senhor, né? O senhor falou de como se detecta, depois como que se trata, e o grau de complicação pós essas cirurgias, pós esse tratamento. Existe, assim, um grau de complicação que vocês já esperam ou não? Depende do resguardo lá, de como procede o homem. Fale um pouquinho disso pra gente. A cirurgia, por ela ser uma cirurgia assim, bastante invasiva e ela é extensa, né? Então você tem que tirar a próstata inteira com a sua cápsula e as vesículas seminais. Você tira um bloco, né? E aí você pode ter duas complicações mais importantes, que seriam a incontinência urinária, ou seja, o homem, apesar do procedimento, acaba podendo ter a sua continência, né? E aí você tem tratamentos específicos para isso também, ou
a perda da atividade erétil, né? A disfunção erétil. São as duas complicações mais frequentes do tratamento cirúrgico ou do tratamento radioterápico do câncer de próstata. Ambos tratamentos levam a essas complicações. Então, tanto fazer a cirurgia quanto a radioterapia podem levar a ter essas complicações. Tem um percentual, assim, digamos, de cada 10, quantos provavelmente terão essa disfunção ou esse problema urinário? Então, tudo isso depende da gente analisar a extensão da doença. Então, por exemplo, depende do grau. Do grau de extensão. Então, às vezes você tem uma lesão inicial, você consegue poupar uns feixes da inervação dessa região e não tem complicação. Quando a doença, a gente chama de localmente, ela está só no local mesmo da próstata. Quando ela é um pouquinho mais avançada, que compromete esses eixos, esses feixes, você tem que estender a lesão, abranger essa região onde está o tumor. Acaba mutilando lá por dentro, né? Exatamente. Mas a gente sempre tem que lembrar que você está tratando de um câncer. Então, que às vezes você tem que estender essa lesão para você propor um tratamento curativo, né? É importante a gente analisar que é preciso, às vezes, estender o tratamento, fazer um tratamento mais agressivo, porque a gente quer objetivar sempre a cura do paciente. E a cura, às vezes, leva a ter essas complicações que também são complicações que são tratáveis. Existem artifícios, existem técnicas que você pode depois propor tratar essas complicações. Às vezes, no primeiro momento, você tem essas complicações, às vezes com tratamentos, etc. Você, depois de alguns meses, você consegue obter o controle tanto da disfunção erétil quanto da perda urinária, da incontinência urinária. Será que é por isso, doutor, que os homens fogem tanto dos consultórios? Com medo de ficar menos macho, lá, digamos assim, no final desse tratamento? Porque é tanto preconceito que se tem, não é? Nós, mulheres, vamos a cada 6 meses ou a cada ano lá no gineco e faz Papa Nicolau e faz mamografia e não é tão confortável também, é um pouco desconfortável. É o gineco que a gente atende, mas é desconfortável. E nós vamos numa boa. O homem não vai. É medo, desculpe a terminologia que é popular, é medo de ficar broxa, literalmente? A gente tem que lembrar, tem vários aspectos nessa questão. O primeiro aspecto é o aspecto cultural, né? Sim. Tem essa questão mesmo, assim, do homem achar que isso aí é uma forma absurda, que a medicina já avançou muito, que é um retrocesso ele ter que ser submetido a esse tipo de exame. Certo. Ele acha que isso é muito vexatório, né? Tem pacientes que se recusam ainda a serem submetidos ao exame do toque retal, né? Certo. Apesar de você explicar e etc e tal. Mas existem homens que não aceitam, acham que isso aí é um absurdo e eles não submetem a isso. Eles fazem só o exame de sangue, o PSA, que tem uma margem de quase 27% de erro, e só acredito que o PSA detectaria o câncer na próstata. Então, se a gente for colocar isso como sendo indicações mesmo de diagnóstico, sim, ele teria que fazer o exame de sangue e o exame do toque. Eu tenho observado ao longo dos anos que o número de pacientes que hoje fazem a sua prevenção aumentou bastante, porque eles viram casos de pessoas mais próximas que foram diagnosticados com câncer de próstata e acabaram evoluindo para complicações, eventualmente até o óbito em função da doença. Então isso foi um alerta para eles também procurarem. Isso é uma situação estatisticamente importante. As pessoas passam a ter mais consciência do autocuidado, que a gente chama, sim, né? Que é isso que a senhora falou, da pessoa ir frequentemente ao médico, fazer exames, etc. Isso não depende de classe social. A gente sabe que independente da classe, as pessoas estão indo mais frequentemente fazer a prevenção, estão sendo detectadas numa fase mais precoce, os recursos diagnósticos estão sendo cada vez mais eficazes no diagnóstico. A outra questão que eu vejo dentro dessa questão cultural é que o exame do toque retal criou na cabeça do homem um certo mito de que isso daí poderia, assim, de alguma forma desmerecê-lo.
em relação à doença, que é um exame muito doloroso, etc. e tal. Então, estatisticamente, a gente pode falar que é um exame que demora 5 segundos para ser feito. Meu Deus! É um exame que consegue detectar o tumor ainda numa fase inicial, ou seja, é um passo que você tem que dar no sentido do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Até o momento, ainda não se aboliu o exame do toque retal como método de diagnóstico do câncer de próstata. Mas as populações que hoje em dia estão sendo bastante investigadas, a gente consegue identificar que o homem que frequenta o urologista, que vai até a consulta para a prevenção do câncer de próstata, ele sempre tem um benefício maior do que aquele que já, eventualmente, com 60, 70 anos, vai ao seu médico pela primeira vez. Então, é sempre importante frisar, você que está nessa faixa de idade, acima de 45 anos, não deixe de consultar um urologista. O benefício é muito maior, incomparavelmente, do que o risco que você está correndo em não detectar um câncer na sua próstata, né? E a gente sempre tem que lembrar, nós estamos falando de um tumor que leva, em muitos casos, à morte devido à não detecção precoce do câncer de próstata. Olha, hein, doutor Eduardo Henrique, é difícil eu ficar caladinha, hein, né, Fernando? É difícil fazer eu ficar quieta. E eu fiquei aqui caladinha porque o senhor realmente deu uma aula. O senhor deu uma aula pra gente, né, sobre o câncer de próstata, sobre a prevenção. E agora, doutor, eu quero que o senhor deixe uma mensaginha final para os nossos telespectadores, antes de encerrar esse programa. Uma breve mensagem aqui para os telespectadores, depois dessa aula que o senhor deu, principalmente de prevenção. Por favor, querido. Bom, nós precisamos ressaltar alguns aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto do autocuidado, né? Nós precisamos cuidar da nossa saúde. Muitas vezes o paciente que vai até o médico fazer o exame da próstata é um paciente que é um diabético, que tem a sua diabetes compensada, e você faz ali o diagnóstico do diabetes dele, às vezes um hipertenso que está descontrolado. Então, levar ao médico, levar ao paciente o conceito do autocuidado. Que o paciente precisa se cuidar, precisa controlar os seus exames, controlar a obesidade, fazer atividade física, ter um controle de dieta. Então, é uma oportunidade do paciente ir até o médico. O médico tem na sua mão essa oportunidade de dar orientações de saúde, de autocuidado para essa pessoa. O segundo aspecto que a gente tem que lembrar é que existe uma janela de oportunidade que o paciente tem de fazer o diagnóstico do câncer numa fase mais precoce. Nós estamos falando aqui de uma mudança de cenário no mundo todo, e especialmente no Brasil, que hoje você propõe tratamentos os mais variados possíveis. Esses tratamentos, em grande parte, têm acesso até através do SUS. Então, é uma modalidade de tratamento que mudou o perfil de evolução da doença, né? Eu me lembro que há uns anos atrás eu fui chamado para atender um paciente em casa. Esse paciente estava numa cama, não conseguia se levantar, e ele era uma pessoa assim muito rebelde e tal, e a esposa me chamou para ir fazer medicação para dor. Eu fui, conversei bastante com ele, e ele tinha câncer na próstata, só que ele não sabia que ele era portador de câncer de próstata. E porque a mulher achava que ele era uma pessoa muito difícil de lidar, e que se ele soubesse, talvez ele colocasse fim à sua própria vida. Aí eu retornei uma segunda vez também pelo mesmo motivo. Eu falei para ela assim, olha, é difícil a gente tratar uma pessoa que eu não estou propondo o tratamento para ele, porque é difícil eu falar para ele que ele tem que fazer determinada coisa sem ele saber que ele tem um câncer na próstata. E aí um dia, ela estando com ele em casa, ele reclamando muito e tal, ela disse assim para ele, assim, num momento assim de desabafo: você está assim porque você tem câncer na próstata. A partir disso, ele se conscientizou e falou assim, bom, é isso? Então, então nós vamos tratar. Aí ela me chamou uma terceira vez até a casa dele, aí eu comecei tratando, e os anos foram passando, ele teve uma melhora acentuada de qualidade de vida, e um dia eu atendi o irmão dele. O irmão dele veio fazer exame comigo, ele olhou para mim e falou assim, o senhor deve estar querendo saber alguma notícia do meu irmão, né? Eu falei, nunca mais
Faz algum tempo que ele não me procurou e tal. Ele falou assim, meu irmão está ótimo, está tratando certinho e tal. E passado um tempo ele teve um acidente vascular cerebral e morreu em decorrente a esse acidente vascular cerebral. Não morreu do câncer de próstata, morreu de outra coisa. Câncer de próstata. Uma pessoa que estava em casa com muitas dores, acamado, etc. E ele gostava muito de pescar, depois disso ele passou a ir pescar com o irmão, etc. e tal. Então, assim, são situações emblemáticas que marcam a vida do urologista. Você sempre propõe para a pessoa a melhora da qualidade de vida. Mas eu friso novamente, a intenção é autocuidado. Você precisa estar consciente que você precisa cuidar da saúde. Hoje, nós vivemos um momento difícil, em decorrência da pandemia, da Covid-19, em que muitas pessoas deixaram de ir até o médico. Então, a gente sabe estatisticamente que 21% dos pacientes não foram detectados o câncer de próstata no último ano. Então, houve um declínio de diagnóstico de câncer de próstata pela ausência de diagnóstico em função da diminuição de pessoas que foram até não procuraram o médico devido à pandemia. Exatamente. Então, nós esperamos que agora, retomando a nossa vida, a gente possa buscar esses pacientes, fazendo o diagnóstico do câncer de próstata e propondo uma grande qualidade de vida com diagnóstico precoce. Doutor Eduardo Henrique, muito obrigado, viu, meu querido? Eu vi o senhor pelos corredores do regional, né, que trabalhava lá na diretoria com o doutor Bitu, e hoje tive a oportunidade de ficar alguns minutos com o senhor aqui e tive uma aula. Eu penso que os nossos telespectadores também, o nosso diretor que está aqui na sala. Então eu quero agradecer muito, senhor, por ter aceitado o convite, por ter vindo aqui e por ser um milagre de Deus pós-Covid. Muito obrigada, doutor. Deus o abençoe. Doutor Valdemar, lá na espiritualidade, deve ter ficado feliz com o nosso programa, viu? Eu queria só agradecer esse brilhante convite, de estar aqui presente. É um prazer mesmo, uma honra poder passar algumas informações a todos. Dizer que esse é um dos papéis do médico. O médico tem que orientar, ele tem que dar informações que visam a pessoa a se conscientizar do autocuidado para a melhoria da sua qualidade de vida. Boa tarde a todos, muito obrigado. É isso aí, pessoal. Estamos chegando, né, ao final de mais um programa Vera Piovesani Entrevista. Esse retorno está sendo muito gratificante para mim. Quero agradecer a todas as curtidas, a todos os compartilhamentos, muita gente vendo o nosso programa na mídia social. Meu muito obrigado. Lembro a vocês mais uma vez sobre a GD Energia Solar. Se quiser é só nos mandar a conta de energia elétrica para receber o seu orçamento. Silvia Calçados ao seu dispor para deixar você mais bela, com alto astral, com autoestima lá em cima. E claro, produtos Nida, de alimento e de higiene, da nossa cidade para você. Agora, não acabou ainda não, porque o Vera Piovesani Entrevista continua. Sabe com o quê? Com o Minuto de Luz, com o pastor Eliezer Bavaresco Calles, toda quarta-feira, às 18 e às 22 horas, com você, e reprise no decorrer da semana. Um beijo no coração, Deus abençoe a todos e uma ótima semana. Mais um momento de luz, com muita alegria, pastor Eliezer, falando com você, meu amado, minha amada, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu coração. Estamos juntos para falar de saúde, falar da saúde da mulher, você mulher, tendo no coração a certeza que Deus, através do seu poder, através do Espírito Santo, há de tocar em seu coração. E eu gostaria de compartilhar com você um texto da palavra do Senhor, minha irmã, meu irmão, principalmente com você, minha irmã. Essa palavra tão maravilhosa dessa mulher que recebeu o milagre, a cura do Senhor Jesus, porque realmente ela tocou nas suas vestes, tocou em Jesus. E muitas vezes nós precisamos tocar em Jesus para recebermos
a cura, recebermos o milagre, recebermos aquilo que Jesus tem para as nossas vidas. E no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 25, a palavra do Senhor nos diz que certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo sair, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disse-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. O milagre aconteceu na vida dessa mulher que já tinha despendido seus recursos com os médicos. Ela havia gasto os seus recursos, mas ela ouviu falar de Jesus. E quando ela ouviu falar de Jesus, ela decidiu tocar em Jesus. E é esse o convite que ele lhe faz. Toque no Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Toque em Jesus de todo o seu coração, porque você está ouvindo falar dele, mas é Jesus quem vai verdadeiramente trazer a cura, fazer o milagre, a restauração de sua vida, a restauração de sua casa, a restauração de sua família. Deus tem o melhor para você. E a luz do Senhor Jesus é que verdadeiramente traz vida plena para o seu e para o meu coração. Então, toque em Jesus. Toque em Jesus com fé. Nesse momento que nós estamos juntos, toque em Jesus. Você tem ouvido falar de Jesus, as pessoas pregam, anunciam, mas a fé vem de cada um de nós. Eu convido você agora a ter este momento de tocar nas vestes do Senhor Jesus Cristo, pela fé. Convido você, mulher, você homem, você que está me ouvindo, a tocar em Jesus, pelos olhos da fé. Que o Espírito Santo de Deus agora esteja conduzindo você e que você esteja agora orando comigo e pedindo para Jesus, o unigênito Filho de Deus, tocar em sua vida, em sua casa, em sua família. Eu não sei a situação que você enfrenta, a situação que você está, em qual situação você está, mas é preciso tocar em Jesus, não apenas ouvir, é preciso ter comunhão verdadeira com Ele. Ore comigo agora. Senhor Jesus Cristo,
Eu quero lhe pedir por esta minha irmã, eu quero lhe pedir por este meu irmão, quero lhe pedir por esta vida que é tão preciosa aos teus olhos. Senhor Jesus Cristo, vem sobre esta vida fazer um milagre, tocar em suas vestes, tocar em seu ser, mas que ela agora venha a ter essa atitude de fé e tocar no Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o unigênito Filho de Deus verdadeiramente, e ser restaurado, ser restaurada, como foi essa mulher que estava com fluxo de sangue, já tinha gasto os seus recursos com os médicos e nada acontecia. Mas ela tocou no Senhor Jesus e o Senhor a visitou. O Senhor transformou aquela situação que ela vivia e lhe deu a cura, o milagre, a salvação. O Senhor Jesus disse para ela: a tua fé te salvou. Rei da Glória, abençoe este irmão, esta irmã, esta vida que está me ouvindo agora. Atenda a nossa oração, escuta o nosso clamor, em teu nome, Jesus Cristo. Eu abençoo essa pessoa, esse homem, esta mulher, em teu nome, Jesus Cristo. Ela vai receber do Senhor aquilo que o Senhor já conquistou para ela lá na cruz do Calvário. Não é no meu nome, mas é no teu nome, Jesus Cristo de Nazaré, que a libertação, a cura chega nessa vida, nessa casa, nessa família. Assim como chegou na vida dessa mulher. Rei meu e Deus meu, faz essa obra. Em teu nome ressurreto é que eu oro agradecido. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus opere o milagre dele na sua vida, em nome e por amor de Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. Até mais. Quero sua risada mais gostosa, esse seu jeito de achar.